O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algumas correntes, mas arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, e o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito mau suplicou: então manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos templos e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus entrava de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixassem ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor
em sua misericórdia fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos, reflitamos por um instante esta palavra, que ela seja o nosso alimento neste dia, para vivermos a nossa vida pessoal dentro desta dimensão da qual Jesus pede para nós, que é de fazer o bem, de anunciar o Evangelho. Então Jesus se encontra com aquele homem propositalmente, porque Jesus queria se revelar para o povo que ele não era um simples homem como os outros homens. Ele era um Deus feito homem. Mas a humanidade, muito curta nos seus conhecimentos, ou condicionada ao conhecimento material ou materialista, portanto, não conseguia ver, pela sua forma normal de agir, não conseguia ver naquele homem o nosso Deus, o Messias, o Salvador. Então Jesus, digo que também nisto ele manifesta um amor tão grande pelo povo. Ele queria ser reconhecido como este Deus Salvador. Não queria passar obscuramente ou ficar na história da humanidade como um homem extraordinário que passou, mas se acabou. Não. Então ele foi de encontro àquele homem que o povo da região já tinha procurado solucionar, amarrar, prender, não conseguia. Então, de repente, aquele homem, possuído pelo espírito mau, reconheceu Jesus. Olhem bem, o mal reconhece Jesus, mas nem por isso deixou de ser mal. Então, não é importante só conhecer, como muita gente diz, mas importante sim, conhecer é o primeiro passo, e daquele conhecimento gerar um processo de conversão que me leve a fazer como o homem fez. A população praticamente expulsou Jesus porque ficou com medo. Com medo. Somente aquele homem que era possuído pelo demônio, que foi, digo eu numa linguagem minha, que foi fisgado por Jesus com aquela libertação, aquele homem reconheceu Jesus. Eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Isto é muito importante para nós. Observarmos estes detalhes nos acontecimentos que nos narram esta boa notícia que é o Evangelho. O povo ficou com medo, porque nunca tinham visto algo semelhante. Aquele homem que tinha tanta força, de repente Jesus fala: sai deste homem. Pronto, saiu. Bonito ver que Jesus fala sempre no imperativo. Jesus não precisa de aconselhar-se com A ou com B. Eu faço isso ou eu não faço isso.
porque ele é perfeito, ele é Deus. Portanto, sai deste homem. E o espírito saiu. Olha, nos manda para os porcos, mas por isso Jesus disse: vai, pode ir lá para os porcos. Os porcos desceram de ladeira abaixo, caíram no mar e se afogaram. Muito bem. Jesus quer se revelar, porque ele só pode nos salvar a partir do momento em que ele tocar profundamente o meu coração, como tocou o coração deste homem, libertando-o desta situação tão difícil que ele vivia. E nós precisamos procurar estas oportunidades com Jesus, para que verdadeiramente ele diga: sou eu, o Jesus Cristo, o teu Deus e Salvador. Senão, se torna assim um pouco difícil para nós, porque Deus é muito perfeito. E esta experiência particular é fundamental para qualquer um de nós vivemos a nossa fé de uma forma, não digo perfeita, mas de uma forma bem exigente no relação da minha vivência de agradecimento para com Jesus. E uma das primeiras características de quem tem esta experiência com Jesus é colocar-se ao seu serviço. A sogra de Pedro, por exemplo, quando estava com febre, que Jesus foi lá, curou-a, logo ela se colocou a servi-los. É a melhor forma de gratidão a Deus, é nos colocar à disposição dele para podermos servi-lo. E Jesus aceita, não nas formas que nós pensamos ou queremos, mas ele aceita. Este homem, por exemplo, queria ir com Jesus, mas ele disse: não, meu filho, eu preciso de você na Decápole, uma outra cidade onde precisa me reconhecer também. E é você, com este acontecimento, que você vai iniciar o conhecimento daquele povo com relação a mim. E o homem foi, porque estava agradecido. Eu vou com alegria na minha missa quando eu me sinto agradecido a Deus por tantas coisas que Ele me dá. E se eu não motivar a minha participação na missa, se a missa esgotar as suas novidades na minha vida, eu estou correndo um grande risco na minha fé. Daí se explica a evasão de tantas pessoas que se diziam católicas, muito convertidas, isso e aquilo, e hoje estão em outras igrejas. Por quê? Fundamenta sua fé na superficialidade da vida. Não descobre esta gratidão necessária para Deus, e que essa gratidão ela é correspondida com o meu colocar-me ao seu serviço. Por isso, tantas aberrações por aí. Vai evangelizar lá. Eu preciso de você lá na Decápole, para que o povo comece a descobrir esta personalidade nova na história da humanidade, que é um Deus feito homem. E assim deve acontecer na nossa vida também. Precisamos ser libertos de tantas complicações na nossa vida psicológica, física, para podermos descobrir. E é nesta libertação que nós vamos descobrir este Deus que me ama e que está comigo todos os momentos de nossa vida. A nossa caminhada é longa. E se não tivermos este alimento no nosso cotidiano, ela pode fraquejar
ao longo deste caminho. Peçamos a Deus, a São Francisco Bianchi, um dos primeiros padres da nossa congregação, primeiros amigos de Santo Antônio Maria Zacarias, que desenvolveram esta família que caminha neste mundo ao longo de 400 e poucos anos. Que Deus faça com que nós também, a exemplo de São Francisco Bianchi, possamos revelar este Jesus Cristo para muitas pessoas e, acima de tudo, para nós também. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.